Oi, gente, tudo bom? Olha só, vou gravar esse vídeo aqui com alguns esclarecimentos aí sobre o cálculo da transformada de Fourier, certo? Então, assim, é, eu passei uma tarefa, né, que algumas pessoas estão com dificuldades. Vou só dar uma relembrada aqui, né? Então, vamos lá, né? Só lembrar essa tarefa aqui. Então, você teria aqui uma equação diferencial, que seria essa daqui, né? Equação diferencial é um problema unidimensional, certo? Tipo aquele problema de n níveis, onde você tem o termo diagonal, que é esse termo aqui, ó, esse termo aqui do epsilon, como sendo essa expressãozinha aqui. Isso aqui, gente, isso aqui basicamente é a energia potencial de um elétron se movendo no campo elétrico, tá bom, gente? Então, um elétron se movendo no campo elétrico, ele vai estar submetido a uma força, que é a força elétrica, que é a carga vezes o campo elétrico. Aí, se ele se desloca a uma distância n, a energia dele é numericamente igual ao trabalho. O trabalho é a integral da força vezes a distância. Como a força aí é constante, sai a integral, fica força vezes distância, que é exatamente o que a gente tem aqui. Força vezes distância. Tá bom? Então, isso aqui basicamente é a interação do elétron com o campo elétrico. Tá certo, gente? Tranquilo? Bom, então a gente vai pegar essa equaçãozinha diferencial, dar uma revisitada lá nos diversos vídeos que a gente fez resolvendo esse tipo de sistema de equações diferenciais, usando o método de Runge-Kutta, usando aquele método da expansão de Taylor, né? Ou o método de Adams. A gente fez diversos vídeos onde a gente resolveu essa equação diferencial, tá bom? Então, resolver essa equação diferencial para a gente não é nenhuma grande surpresa, tá bom? E aí a gente vem aqui, calcula essa função aqui, tá? Que essa função, basicamente, você está fazendo um somatório de uma posição em relação ao centro, vezes a probabilidade daquela posição. Então, isso aqui é a posição média, né? Calculada em relação ao centro, tá bom? Então, eu fiz aqui para vocês, peguei aquele programinha que a gente fez nos vídeos de sistema de N níveis, né? Que a gente fez, e aí eu resolvi esse problema. Então, vou projetar aqui. Essa é a solução. Aqui você tem no eixo Y. Eita, desculpa. Estou usando XM Grace, né? Então no eixo Y você vai ter aquele N médio. E no eixo T, no eixo X, você tem o tempo. Tá bom? Então esse é o plot aí. Isso aqui eu estou fazendo o caso F igual a 1, tá bom, gente? Então isso aqui, eu estou fazendo aqui o caso F igual a 1, tá bom? Ok? Pronto, aí eu venho aqui, tem 9.374 pontos aqui nesse gráficozinho. Eu vou salvar esse Grace aqui, vou colocar aqui F1, só para a gente lembrar. Então pronto, esse é o resultado que você deve encontrar lá, tá bom? E eu fiz aqui o tempo até 300, tá certo? Pronto, então vamos lá. Então como é que eu fiz? Peguei o programinha de Runge-Kutta, certo? Que a gente resolveu nos vídeos, onde a gente discutiu o sistema de N níveis e apliquei esse caso. Se você quiser dar uma olhada no programa, eu mostro para vocês aqui, sem estresse. Tá bom? Programinha tradicional de Runge-Kutta, ok? Isso aqui vocês já conhecem, isso aqui é o mesmo cabeçalho, tá? Qual é a Aí aqui eu tenho um sistema com 500 sítios. Então, esse programa aqui vocês vão reconhecer. Eu vou ter o F igual a 1, tá vendo? Que eu chamei de FT, isso aqui é aquela constante F, tá bom? Zerei todo mundo, coloquei aquela condição inicial lá que eu sugeri, né, lá na nossa atividade, certo? E aí apliquei o Runge-Kutta, o mesmo Runge-Kutta que vocês estão acostumados. Qual é a diferença? É que no termo diagonal, olha, ó, esse aqui é o termo diagonal, tá vendo? Tá vendo o termo diagonal? Esse termo aqui é esse termo aqui. Tá vendo? Então, esse termozinho aqui, no meu programinha, é esse termo aqui. Tá vendo? Reconhecem? Esse termo eu coloquei igual a um potencial que é zero, mais Ft, que é o F, multiplicado por I menos N sobre 2. Né? Transformado em dobro. Né? Ok? Então, esse aqui é o termo de campo elétrico. Tá bom? Esse epsilon n aqui seria um termo de desordem diagonal que, se você olhar aqui no começo do programa, eu coloquei ele igual a zero. Então ele está aqui só formalmente.
mas ele é de 0. Tá bom? Pronto, então, ou seja, é o mesmo programa que a gente fez lá, só incluindo na diagonal esse termo aqui. Usei para integrar um ΔT igual a 0,08, e aí com isso eu gerei aquela figura que eu mostrei para vocês agora. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha tabela, deixa eu mostrar para vocês aqui a tabelinha, viu? A tabelinha eu chamei de entrada. Não, entrada. Lembra que nesses programinhas eu sempre escrevo 3 ou 4 colunas, né? Aqui a primeira coluna é o tempo, a segunda é o N médio, a terceira eu repeti o N médio, foi um equívoco, e a quarta é aquele cálculo da norma, né? Da precisão lá do meu cálculo. Então, eu estou indo até 300 unidades de tempo e a precisão está da ordem 10 a menos 8. Só enfatizando, principalmente para quem trabalha nessa área desses sistemas, né, dessas cadeias, tudo, essa daqui é o limiar mínimo que eu trabalho tradicionalmente. Quando esse parâmetro de controle de norma, que a gente sabe que é 1 menos a norma, ele fica menor do que 10 a menos 8, desculpa, maior do que 10 a menos 8, começa 10 a menos 6, 10 a menos 7, eu já descarto o dado. Então esse é o meu limiar aqui que eu considero. Em geral, nos artigos mais recentes, eu tenho considerado 10 a menos 10, viu, gente? Mas tudo bem, 10 a menos 8 dá pra gente trabalhar, tá bom? Então eu tenho quatro colunas, né? Só me interessa mesmo a primeira e a segunda coluna. Se você olhar lá no programinha, né? Eu acabei repetindo aqui essa coisa, um certo equívoco meu, esqueci o 2 aqui, né? Na verdade era para ter era o M2 aqui, que é uma outra função, tá bom? Mas as funções importantes é a primeira coluna e a segunda coluna é o N médio. Tá aqui, é o N médio. Tá bom? Pronto, e aqui é como eu disse, aquele parâmetro de norma, né? Agora vou ler esses dados no programa em C, tá? Aí a ideia desse vídeo é mostrar para vocês como é que lê esses dados em C. Então, eu tenho um arquivo que eu chamei de entrada, que tem 4 colunas, que eu vou ler as 4, mas eu só vou usar a primeira e a segunda, tá bom? Beleza? Vou descartar aqui que sem querer eu modifiquei. Então vamos lá, eu fiz esse programinha aqui em C, programa bem besta, chama aquelas 4 bibliotecas que a gente sempre chama, que elas são importantes para as funções. Aí eu tenho eu tenho o vetor x e o vetor y, que respectivamente vão guardar a primeira coluna dos dados e a segunda coluna dos dados. Defino uns complexos, defino alguns reais, que eu vou precisar, né? Uns inteiros. Aí vamos lá. Aí eu vou abrir um arquivo de entrada no formato read e um arquivo de saída no formato de escrita, né? Aí eu vou usar esse comandozinho aqui, esse while aqui. Olha como é que esse while funciona. Esse while ele faz um fscan no arquivo de entrada. Esse aqui é o arquivo de entrada. Aí ele busca, eu boto aqui, LF aqui, né? Aí ele lê. Aí, como eu tenho 4 colunas, eu tenho que ler 4 caboclos. Aí eu boto, o primeiro é o X, o segundo é o Y, aí o terceiro e o quarto, como não me interessa, eu botei R1 e R2, só para ler. Quando ele lê e ele achar alguém, ele entra no while. Então o que é que ele faz quando ele entra no while? Ele soma um desse contador, que iniciou com 1. Então ele vai entrando no while e guardando no vetor xi a primeira e a segunda coluna. Esses outros aqui ele lê, mas não usa para nada. Tá? Quando ele não acha nada, quando ele dá erro, ele sai desse while. Então, sai do while. Aí ele para de ler. Então ele vai ler todo o arquivo até ele chegar no final do arquivo. Então você não precisa nem saber quantos pontos você tem no arquivo. Tá? Aí ele lê, aí uma vez que ele leu, ele vai ter esse cara e esse cara iguais a aquela primeira e segunda coluna. Como quando ele acha o erro, ele ainda ele somou o i igual a 1, então ele vai ler ele vai ter um ponto a mais que não existiu, que foi um erro. Aí eu subtraio esse i por 1 aqui. E digo o seguinte, o número de termos na minha tabela é igual a i menos 1. Basicamente é isso que eu faço. Agora vamos calcular a chamada de Fourier. A mesma rotinazinha lá que eu fiz em Fortran. A mesma rotina, sendo que foi C agora. Pego os dados, faço um loop de frequência, eu descarto o modo 0, que o modo 0 é um pouquinho problemático, ele nem existe formalmente, né? Aí eu faço um loop de frequência e dentro do loop de frequência eu faço aquele somatóriozinho discreto lá, daquela exponencial complexa. Do mesmo jeito que eu fiz em Fortran. Pronto. E aí escrevo, né, a frequência e o módulo daquele somatório. Né?
Então pronto, então eu vou só resolver aqui para vocês darem uma sacadinha como é que fica o resultado, só para vocês terem uma ideia. O pessoal tem me questionado muito, eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer, né, alguns pontos aí. Então vamos lá, né? Então, como eu disse, o programa vai ler, né, só recapitulando, né, ele vai ler o arquivo de entrada e o resultado ele vai jogar no arquivo de saída, tá bom, gente? Então, isso. Mas vamos dar uma olhadinha no saída, como é que ficou? Saída ficou assim. Ele ficou com uma frequência dominante em torno de F igual a 1, tá? Em ômega igual a 1. Vamos ver se esse ômega igual a 1 ele é compatível com os dados lá que a gente obteve. Vamos dar uma olhadinha lá nos dados, né? O F1, não foi? Vamos dar uma olhadinha lá. Então a frequência dominante deu ômega igual a 1, né? Vamos dar uma olhadinha aqui se eles são compatíveis. Então vamos lá. Eu tenho aqui um pico, ó. Eu tenho um pico aqui, por exemplo, no instante 40. Tem outro pico aqui no instante 46 ponto alguma coisa, quase 47. Então, lembrando, a distância entre dois picos é algo aí da ordem de 6 e uns quebrados. 6,5. Né? Frequência é 2π sobre o tempo. 2π é 6,28, né? Assim, dividido pelo tempo entre os picos, que é algo em torno de 6,5. Então, essa razão dá da ordem de 1. Como deu lá a transformada de Fourier, tá bom? Então, de fato, para F igual a 1, a frequência dá 1, né? É interessante? Aí vamos agora fazer outro experimentozinho aqui. Vamos lá, vamos pegar o programinha em C. Vamos colocar agora aqui, deixa eu ver aqui, vamos colocar aqui F igual a 0,65, para ficar bem específicozinho, tá bom? Aí vamos compilar o bicho, né? Compilar o carinha. Opa, desculpa. Então, vamos lá, vamos compilar. Vai demorar um pouquinho, né? Porque vai rodar, né? Vou rodar agora, certo? Ele vai, lembrando, o F agora é 0,65. Ó, já rodou, tá bom? Então ele guardou os dados aqui nesse cara aqui. Aí eu vou chamar ele de entrada. E aí vou aplicar agora. Eita, eu salvei o compilado novo Fourier aqui. Então, eu acabei compilando com o mesmo nome do executado, desculpa. Vamos lá? Pronto. Então ele leu com entrada, né? E agora calculou. E aí a frequência, se Deus quiser, dá em torno de quanto, gente? 0. Que valor é esse aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui que valor é esse. Ó. 0. Quanto? 65. Tá vendo aí? Então, a frequência que ele fica oscilando dá, né, em torno, né, dentro de uma precisão numérica, igual ao campo. Né? Bem, aí quem já estudou os temas dessa área sabe explicar. Quem não estudou, eu prometo que explicarei em breve aí para vocês, tá? Obviamente que envolve um pouquinho de mecânica quântica, estado sólido, mas dá para a gente ter pelo menos uma digressão aí. Tá bom, gente? Então, assim, eu estou, grosso modo, esclarecendo aí atividades para vocês, né? Para vocês entenderem os detalhes e também ver como é que, o pessoal tem perguntado muito como é que lê os dados usando aí o C, né? Então essa é uma estratégia. Tá bom, gente? Muito obrigado a vocês aí pela atenção, viu? Um abração, tudo de bom.